Quem que pediu? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Tem, ó. Uhum. Muito bem, agora acho que vai dar certo. Então, esse é o exercício 11. Então, aqui, ele colocou uma fonte um pouquinho diferente. Quando tiver esse tipo de fonte circular aqui, significa que é uma fonte, no rigor da simbologia, é uma fonte rotativa, tá? Então, seria uma fonte rotativa que produz positivo e negativo, é um gerador do tipo dínamo, né? Um dínamozinho, um dínamo, tá? Quando é aquelas fontes outras que a gente coloca dois riscos, assim, são fontes estáticas, né? Baterias, pilhas, etc. E aqui fonte dinâmica, então, mas não importa, importa que ele está produzindo 50 volts aqui. E ele fez um circuito um pouco diferente daqueles que nós temos estudado aqui, porque o que nós temos feito a rigor? A gente coloca a fonte do lado esquerdo e vem colocando os elementos aqui. Então, sempre importante, eu vi que alguns colegas aí fizeram, sempre importante fazer o redesenho do circuito, tá? E para a gente entender melhor, quando você bate o olho assim, não entende. Porque às vezes pode ser um circuito estrambólico ali, você põe o olho e já entendeu ele. Daí beleza. Então, nós vamos fazer o redesenho dele, né? Para entender melhor. Colocando a fonte do lado esquerdo aqui e os elementos para o lado de cá. Então, uma das técnicas que a gente utiliza é você dar nome aos elementos do circuito e, eventualmente, você colocar nome em pontos intermediários. Veja que aqui ele já colocou, embaixo da fonte, que ele chamou esse ponto de Y, e aqui em cima chamou de X. Ó. Então, a gente pode pegar e colocar nomes intermediários no circuito aqui, para facilitar o redesenho depois. Então, se ali a gente tem um ponto X e um ponto Y, então, vejam, vamos pegar aqui. Aqui ele chamou de Y todo o polo negativo, ou esse polo negativo, a saída, o primeiro nó aqui da fonte. Então, nós temos todos esses pontos aqui, ó, podem observar que não possuem nenhum elemento instalado. Todos esses pontos aqui, ó, né? Até chegar no elemento, mas então até aqui, né, não tem nada instalado. Então saindo da fonte e vindo até aqui não tem nada instalado, é só fio e conexões, ou os famosos nós, alguns nós ali. Mas instalado, colocado no circuito não tem nada. Veja que até aqui não tem nada e até aqui não tem nada. Então, se ele chamou aqui de Y, todos esses pontos aqui são pontos Y também, ó. Até aqui é Y, ó. Até aqui é Y, porque não tem mais nada instalado, ó. Que o nosso Y aí do nosso circuito, que quem fez esse circuito pela primeira vez chamou de Y, vocês podem ver que é o negativo da fonte, propriamente dita. Né? Então, o próprio negativo está vindo até no resistor de 12, de 8, no D6 e o de 3 ohms aqui. Tá? Como ele chamou de Y, vamos chamar de Y também. Outra coisa importante, no primeiro redesenho do circuito, e até depois para você fazer a simplificação dele, é dar nome aos bois, dar nome aos resistores. Então, nós podemos colocar aqui, ó, chamar esse aqui de R1, chamar esse aqui de R2, esse aqui de R3, por exemplo. O nome, você dá o nome que você quiser. Esse aqui, então, R1, R2, R3, eu vou chamar de R4. R5 e o R6. Então, são 6 resistores, cada um com seu nome. Por que a gente coloca o nome?
para a gente separar a questão do resistor com o valor dele, né? Nós temos, por acaso, nesse circuito, todos os resistores têm valor ôhmico, né? Valor de resistência diferente, 12, 8, 5, 2, 6 e 3. Mas há circuitos que os resistores têm o mesmo valor ôhmico de resistência. E aí você precisa saber se era o R1, o R3, o R5, né? Então aqui demos nomes aos bois. Muito bem. Aqui em cima ele chamou de ponto X, ó. Então, se a gente correr para a direita aqui do circuito, a gente vai ver que nessa linha do circuito, até chegar no R2, e depois aqui, ó, até chegar no R3, não tem nada instalado também. Então, todos esses pontos aqui, ó, são pontos X. Porque a rigor é o mesmo ponto, ou seja, vai ser... não vai ter mudança nas diferenças de potenciais, porque não há nada instalado ali. Então, o ponto X que é representado aqui, aqui é um ponto X também, porque não tem nenhum elemento intermediário aqui. Só tem fio e conexão. Agora, se a gente for para o lado esquerdo do circuito, a gente vai sair do ponto X e vai chegar no R4. Então, depois do R4 não é mais ponto X, porque tem um elemento instalado no meio aí. Então, a gente pode chamar de ponto W, né? Ou ponto Z, X, Y e Z. Então, ponto Z, aqui, ó. Então, depois do R4, esse ponto aqui é um ponto Z. Então, aqui também, toda essa linha aqui, a gente pode chamar de ponto Z até chegar no R6. Né? Não é 7, ele é um Z, né? Então, isso aqui são formas didáticas para a gente entender melhor o circuito depois, ou poder redesenhar ele. Então, vamos fazer um redesenho, nem que seja provisório agora, para a gente fazer uma interpretação inicial do diagrama, tá? Então, eu vou dividir aqui. Então, vamos colocar a fonte do lado esquerdo, positivo e negativo. E vamos fazer o diagrama do jeitão mais tradicional nosso aí. Então, sai do positivo da fonte, passa por um resistor R1. Não precisamos colocar o valor agora, né? Importante saber que é o R1. E ele vai chegar aqui, ó, no ponto X. Então, sai do positivo da fonte, chega no R1 e chega no ponto X. Agora eu vou pegar e vou redesenhar, digamos, aqui, vindo para a direita, como nós fizemos antes. Então, vai sair do ponto X, vai chegar no resistor R2, vai ir para o ponto Y e vai ir para o negativo da fonte. Então, vai sair do ponto X, vai passar por um resistor R2 e vai ir para o negativo da fonte, que é o nosso, podemos chamar aqui, né? É o nosso linha ou ponto Y. Pode ver, né? Então, sai do ponto X, passa no R2, vai para Y, que é o negativo da fonte. Sai do X de novo, vai passar em um R3. Então, sai do ponto X. Então, aqui também é ponto X, ó. Tudo aqui é ponto X. Passa por um R3 e vai para o Y. Então, aqui é o R3. E o outro lado? Vamos fazer o outro lado. Sai do ponto X, então veja, aqui é ponto X, aqui é X ainda. Aqui ainda é X. Certo? Então, sai de um ponto X e passa por um R4. Sai de um ponto X, passa por um R4. E chega num ponto Z. Saindo do ponto Z, vai passar por um R5. Então, sai de um ponto Z, passa num R5 e vai para o ponto Y. Veio aqui no ponto Y, tudo aqui é Y. Ó. Então, aqui é o R5. E também sai de um ponto Z, passa por um R6. Então, sai do ponto Z,
passa por um R6 e o R6 vai para o ponto Y. Que tem um nozinho, vai para o ponto Y. Então, claro que vocês no caderno conseguem fazer um diagrama melhor, né? Mais bem feito, quero dizer. Mas, olha só, vamos ver aqui, ó. Sai do positivo da fonte, passa no R1. Sai do positivo na fonte, passa no R1, chegou no ponto X. Chegou ao ponto X. Sai do X, vai R2, vai para o Y. Sai do X, vai R2, vai para o Y. Sai do X, vai R3, vai para o Y. Sai do X, chega em R3 e vai para o Y. Sai do X, passa em R4, chega no ponto Z. Sai do X, passa em R4 e chega no ponto Z. Então você não faz todo o diagrama de uma vez só. Você resolve um pedacinho. Resolveu um pedacinho, vai para o próximo pedacinho. E vai indo por partes. Sai do ponto Z, passa por um R5 e vai para o Y. Sai do Z, R5Y. E sai também do Z, R6Y. Sai também do Z, R6Y. Então agora me parece que está mais fácil de visualizar esse diagrama do que antes. E agora você resolve. O que nós temos que fazer aqui? Vejamos que para analisar o circuito a gente aplica uma corrente elétrica virtual. Então, tem uma corrente elétrica saindo da fonte aqui. Veja que toda a corrente elétrica passa no R1 da fonte, a IT, a corrente total, vai passar pelo R1. E já posso fazer algum cálculo? Não sei, tenho que olhar mais para frente. Porque aonde que é o início do cálculo? Quando as correntes pararam de se dividir e começaram a se juntar de novo. Então, aqui a gente vai ver uma divisão de corrente para cá, uma divisão de corrente para cá. Então, vai descer uma corrente aqui, dividiu. O restante que vinha para cá, ela parou de dividir? Não, aqui vai ter mais uma divisão. Vai descer um pouco para cá e vai vir um tanto para cá. Então, eu já posso associar esses dois aqui. Num primeiro momento, eu poderia dizer que sim, mas vamos deixar para depois. Aqui teve uma divisão de corrente, então olho mais para frente. Aqui passou toda essa corrente no R4, e aqui vai ser a última divisão, porque ele vai dividir aqui, vai começar a se juntar de novo. Então aqui é a primeira associação que eu vou resolver, porque a corrente parou, dividiu e juntou de volta. Então desse ponto em diante aqui ela não divide mais. Então esses dois aqui, ó, R5 e R6 estão em paralelo. Então eu vou resolver esse camarada aqui. Resolvo e vou redesenhar o circuito. Então, na verdade, eu vou redesenhar o circuito antes e resolver depois. Então, eu vou fazer de novo o circuito aqui. Vou colocar a fonte, mais, menos. Saio, passo no R1. Então, opa. Então, eu quero fazer na pressa aqui e fica pior ainda, né? Então, sai do R1, vai passar no R2. Então, aqui é o R1, o R2. Tem o R3. Vai ter aqui um R4, né? E aqui, ó, nós vamos associar o 5 e o 6, vai virar um resistor só. Então, no novo diagrama, vai ter um resistor equivalente a eles dois, o R56, né? Então, vai ter um resistor aqui, ó, que eu vou chamar de R56. Então, R56, que tipo de associação é essa daqui? Paralelo. Como é que eu sei que é paralelo? A corrente se divide, tem um nó. Dividiu corrente, está em paralelo.
Dividiu a corrente, está em paralelo. Então, vai ser R5 vezes R6 dividido por R5 mais R6. Então, R5 vezes R6 dividido por R5 mais R6. O R5 vale 8 ohms vezes 12 dividido por 8 mais 12. 96 dividido por 20. Isso? R56 igual a... Tá errado? Hã? R5, 8, né? E o R6, 12. É isso? Sim. Então, 96 dividido por 20, 40 e... É 4,3. Isso? Não. Ah, droga. Ó. É. Podemos ligar. Já vou ligar aí.